Bom dia, irmãos, sejam bem-vindos para mais um EBD. Nós vamos hoje começar aqui na plataforma do YouTube o estudo da revista Prosseguindo para o Alvo. É uma revista que tem 13 lições baseadas no livro de Filipenses. Para começar, eu quero te dizer que a lição 1 está na nossa plataforma lá do Instagram, porque a lição 1 foi feita no formato de live. Então, nós fizemos pela plataforma do Instagram. Você acessa essa lição no @iproclama, vai lá no IGTV e lá vai estar a nossa primeira lição, que é Carta aos Filipenses. É muito importante assistir essa lição porque ela faz a mesma coisa que fizemos lá com aquele livro Nasce uma Estrela, do pastor Ed René Kivitz. Ela dá uma contextualização de quando essa carta foi escrita, quem eram, né, os nossos irmãos lá na igreja de Filipos, por isso carta aos Filipenses, a importância da cidade de Filipos dentro do Império Romano. Então é uma lição bem bacana, é uma lição de contextualização. Eu já quero começar fazendo uma correção de uma coisa que eu disse lá na nossa lição do IGTV. Eu falei que o Antigo Testamento cobria um tempo histórico de 600 anos, e não é verdade. Eram 1.600 anos, mais ou menos. A narrativa histórica corresponde a este tempo histórico de mais ou menos 1.600 anos. Então, já vai aí uma correção. A revista Prosseguindo para o Alvo, que fala da Carta aos Filipenses, ela é de uma editora bem conhecida nossa, que é a editora de Daqui. Nós iniciamos uma relação com essa editora, com Vivificar para Frutificar, Frutificar para Vivificar, eu nunca lembro direito o nome da revista, foi a primeira revista que nós utilizamos dessa editora lá na igreja. Desde então nós temos utilizado algumas publicações da editora. Nós utilizamos De Bem com a Vida, que foi a lição que fizemos no WhatsApp no início da pandemia. As revistas que os irmãos mais gostaram no tempo que eu participo da EBD são dessa editora, né? Ensinos do Reino, que são sobre as parábolas, que nós estávamos... que nós fizemos aquelas dramatizações no culto e tal. Encontros com Jesus, que acho que foi a última revista física que estudamos, né, nesse panorama do Novo Testamento, que é a última viagem que Jesus faz e que culmina na sua crucificação. No livro Nasce uma Igreja, nós estudamos a carta aos Coríntios. E a editora de Daqui, inclusive, tem uma publicação sobre Coríntios 2, né? Mas em conversa com o pastor Roberto, nós entendemos que o momento que nós estamos vivendo é um momento para a carta de Filipenses, que é uma carta que nos evoca, né, o sentimento da alegria. Ele faz uma memória do sentimento da alegria, ainda que esta carta tenha sido escrita pelo apóstolo Paulo no momento em que ele estava preso, né, o que é um paradoxo. Como é que uma pessoa presa pode falar de alegria, né, de vida abundante e alegre em Cristo? É uma grande lição do apóstolo Paulo para nós. Na primeira lição, os irmãos vão ver mais detalhadamente também, eu esclareço que esta carta, apesar de todas as cartas do apóstolo Paulo para as suas igrejas serem cartas pastorais, né, cartas de cunho pastoral, então ele escreve às igrejas como um pastor cuidando das suas ovelhas, essa carta tem um caráter muito mais pessoal. A gente percebe na carta que Paulo tinha uma aproximação com a igreja de Filipos. A igreja de Filipos tinha uma importância no ministério do apóstolo Paulo. Ele chega a citar a igreja como mantenedora da sua missão. Ele diz que os irmãos de Filipos o ajudam financeiramente quando ele está em dificuldade. Eles sempre cuidam do seu pastor, né? Então é uma carta que revela um relacionamento muito próximo com os irmãos da igreja de Filipo.
Ele, inclusive, tem um relacionamento muito pessoal, porque ele chega a citar nomes, né? Ele fala como se fala aos amigos, falando o nome das pessoas. Então, é uma carta mais intimista e não tem esse caráter da revisão dos fundamentos doutrinários. Então, se você vai para Coríntios, nós temos uma revisão de fundamentos doutrinários. Essa é uma carta mais intimista, uma carta mais pastoral e vai trazer até conceitos doutrinários, mas ela é muito desse caráter prático da vivência do Evangelho. E nós começamos a lição 2 falando exatamente da maturidade, né, que Paulo demonstra em estando preso pela propagação do Evangelho, pela missão que ele toma para si, ele faz uma carta cheia de esperança e de alegria. Então, a lição 2 se chama Rumo à Maturidade Plena. E a gente vai começar, então, com uma introdução. A primeira coisa que a revista chama a atenção para a gente é que a maturidade é um processo. Nietzsche, que é um filósofo alemão, ele diz que a maturidade é um pente que a vida nos dá quando a gente já está careca. Então, a maturidade é um processo. Você não vai encontrar maturidade de forma instantânea. O que pra gente é muito estranho, porque nós somos uma sociedade do instantâneo. Tudo para nós, a gente tem um sentido de urgência da vida, né? Essa vida atarefada que nós temos, que nós estamos acostumados a esse conceito do instantâneo. A nossa comida é instantânea, a gente come macarrão instantâneo. A gente come uma comida que não dá trabalho para fazer, né? Que pula as etapas do processo. Então, quem é mais antigo sabe que você precisa colocar tempero na carne, deixar a carne marinar, para então fazer o cozimento. Se a carne for de segunda, ela vai ter um processo mais longo de cozimento. Você vai pôr a água vai secar, você vai pôr de novo, a água vai secar, você vai pôr água de novo, até que ela fique macia, diferente da carne de primeira, que é só você dar uma fritadinha e ela tá pronta porque ela é macia. A gente está vivendo uma sociedade do instantâneo. A nossa comida é feita instantaneamente. A gente compra no mercado, põe no micro-ondas, ela tá pronta. Ou põe uma água fervente dentro do copinho do Cup Noodles e você já tem uma sopinha pronta. Ou faz o famoso miojo de 3 minutos, né? É instantânea a comida. A gente se irrita quando a gente vai comprar comida e o serviço demora, porque a gente é da era do fast food. Eu peço comida pelo número e aquela sacolinha de papel, ela tem que estar pronta em no máximo 5 minutos na minha mão. Então, se eu vou a uma rede de fast food e eu fico lá 10 minutos esperando, aí eu já começo a ficar irritado. Então, esse conceito de processo é um conceito que está ficando muito estranho para a gente. As nossas crianças acham que ovo, frango, presunto, tudo nasce no mercado, né? Elas não sabem que o frango tem um tempo de crescimento, precisa de um tempo até a galinha começar a dar ovos e quantos ovos ela produz por dia. Nosso consumo de proteína a gente consome como se as coisas brotassem lá, né? Com as plantas a mesma coisa. A gente acha, hoje em dia a gente consome fruta o ano inteiro, né? Você consome o abacate o ano inteiro. O pobre do Gilberto Gil, coitado, está sendo desmentido, porque ele diz que o abacateiro tem o seu tempo, né? Amanhã será tomate, anoitecerá mamão, se a gente não espera o tempo do abacateiro, mas a gente tem abacate o ano inteiro agora, manga o ano inteiro. São poucas as frutas que são consideradas sazonais hoje em dia, porque a gente tem essa falsa ideia do instantâneo, do que está à nossa mão o tempo inteiro. A gente não sabe mais lidar com processos e com maturidade. Quando eu digo que a maturidade é um processo, eu não estou relacionando isso à idade. A gente também tem essa falsa impressão de que as pessoas mais velhas são mais maduras, mas não necessariamente. Tem pessoas jovens que passaram por muitos processos na sua vida que lhe conferiram um grau de maturidade, às vezes maior do que as pessoas idosas.
E quando a gente vai falar desses processos de maturidade, a gente fala, por exemplo, do livro de Filipenses, começando com o fato de que Paulo escreve da prisão. A carta já inicia nos dando essa informação. Ele está escrevendo da prisão. E ele está escrevendo da prisão uma carta cheia de esperança. Isso é sinal de maturidade. É de uma pessoa que, estando no momento de adversidade, de sofrimento, consegue compreender que aquele é um momento, é um recorte do tempo da sua vida. Que ele está preso ali e que pode ser que ele saia amanhã, pode ser que ele fique 10 anos preso, mas é um recorte da sua vida. Que aquilo tem um objetivo que está acima da sua vontade pessoal. E por isso ele passa por este momento, o momento da sua prisão, com esta maturidade. Paulo passa por esse processo tendo algumas crenças muito fortes que o sustentam na sua prisão. A primeira crença é que Deus completa o que ele começa, que é um versículo que nós repetimos muito, né? Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. E Paulo tem esse entendimento muito maior. Ele foi chamado para uma missão, que é a expansão do evangelho. Então ele sabe que enquanto for necessário, a sua vida, o conhecimento que ele tem, as capacidades linguísticas que ele tem, a facilidade da sua oratória, servirem a este propósito, Deus vai completar a obra na sua vida e Deus vai completar esta obra maior, que é a expansão do evangelho. Paulo também crê na fé e na oração. Então ele passa pela prisão crendo que aquelas grades, aquela cela, elas não são nada diante do mover do Espírito Santo, diante do galardão que o espera. E ele também passa por essa prisão sabendo que ele não está só. E ele sabe que ele não está só, porque ele encontra a companhia de Deus na sua vida de oração. Paulo também crê no amor abundante, né? E ele fala bastante de amor nesta carta. Fala muito aos irmãos, inclusive nesse primeiro capítulo, nos primeiros 13 versículos, que são os versículos que nós estamos estudando, né, nessa lição. Ele fala da importância do amor e ele crê nesse amor abundante. No amor abundante de Deus para com ele e no amor abundante de Deus para com a humanidade como um todo, que o impulsiona a viver essa missão que lhe foi confiada. Paulo compreende a dimensão do amor de Deus para nós e ele sabe que a instrumentalidade da sua vida, o fato dele se dispor à expansão do evangelho, é o mover de Deus que ama tanto o mundo inteiro, que quer que a mensagem de boas novas, a mensagem do evangelho, ela seja expandida, espalhada para todo mundo. E por isso ele é capaz de identificar coisas que são diferentes. Uma prisão passageira e um projeto maior de Deus, que é a expansão do evangelho. A prisão de Paulo naquele momento é um efeito colateral dessa grande missão que ele tem, porque o evangelho que ele anuncia incomoda as estruturas de poder daquela época. Então ele sabe que a prisão é apenas um efeito colateral de um projeto muito maior. Então ele identifica coisas diferentes, a temporalidade dos sofrimentos que ele passa, as privações que ele passa, diante da magnitude da missão que lhe foi confiada. E nós vamos nos aprofundar, então, um pouco mais no que seja a maturidade plena. O que é, então, essa maturidade cristã? Paulo fala conosco, em algumas cartas ele se dirige aos irmãos dizendo assim: eu queria revelar para vocês coisas até mais sérias, mas eu não posso, porque vocês se comportam como criancinhas espirituais.
E a gente não dá para um bebê uma comida forte. O bebê come leite, né? A fonte da nutrição do bebê é o leite materno primeiro, depois outros tipos de leite. Então é como se ele dissesse: eu não posso lhe dar uma feijoada porque você não vai conseguir digerir, você não tem maturidade, você não cresceu, se desenvolveu o suficiente para receber essa mensagem. Então a maturidade espiritual, ela é um processo que nos leva a desenvolver cada vez mais a nossa espiritualidade. A gente já falou do conceito de espiritualidade lá no livro Nasce uma Estrela, do pastor Ed Renekiewicz, e falamos inclusive das diversas dimensões da espiritualidade. Nós temos 5 lições que falam sobre as dimensões da construção dessa espiritualidade. E Paulo reforça aqui, dizendo que a maturidade é exatamente isso, é o desenvolvimento da espiritualidade. Quanto mais eu invisto no desenvolvimento da minha espiritualidade, mais maturidade me é conferida. Então, a gente precisa relembrar esse processo. Eu não sei se os irmãos estavam no aniversário da igreja que pregou para nós o pastor Pedro Chagas. E ele falou sobre os 3 processos da vida do crente. O primeiro processo é o processo de justificação, que compreende aquele momento em que nós nos entendemos como pecadores, que nós reconhecemos a nossa condição de pecador. Nós reconhecemos também que o único nome dado entre os homens que nos dá a capacidade de sermos salvos é Cristo Jesus. E Cristo, através do seu sacrifício na cruz, nos justifica diante do Pai. Esse é o processo de justificação. É você entender a sua condição de pecador, entender que apenas Cristo é capaz de mudar essa condição, de te aproximar de novo de Deus, de refazer esse caminho de relação novamente com Deus, reconhecer isso e você aceitar a salvação que Cristo nos trouxe, que as boas novas de Cristo nos trouxe. Esse processo é chamado de justificação. A partir da justificação, nós vamos para o processo mais longo da vida cristã, que é a santificação, que é o desenvolvimento da nossa espiritualidade, que é o processo de maturação da nossa espiritualidade. É quando a gente deixa de ser criancinha espiritual e vai progredindo, que Paulo vai nos dizer, remetendo bastante ao título, né, que é prosseguindo para o alvo. Ele vai dizer que é como correr uma carreira. É como se você se preparar para uma maratona, você ser capaz de correr uma maratona. Uma pessoa sedentária nunca vai levantar amanhã e conseguir correr uma maratona, que são 42 quilômetros. Se vocês quiserem, depois eu conto para vocês tal dessa história de maratona, como é que surgiu. Mas em outro momento. Ninguém vai conseguir fazer isso. Para você correr uma maratona, você precisa se preparar. Você precisa começar caminhando e depois fazer uma marcha, que é uma caminhada com ritmo, e depois você começar a correr. Aí você vai começar a correr 4, 5 quilômetros e você vai aumentando a sua capacidade física, né, de resistência, até que você consiga correr os 42 quilômetros. Quando Paulo faz alusão à carreira, à preparação do atleta, ele está falando do processo de santificação, que é você se parecer menos com o seu eu natural, carnal, pecaminoso, e passar a parecer mais com Cristo. É você deixar, Paulo fala sobre a armadura de Deus, ele fala o capacete da salvação. Por que será, né, que é o capacete da salvação? A gente sempre atribui à salvação muito essa questão emocional, né? Eu me vi, eu reconheci, eu me arrependi, mas Paulo traz a salvação para a cabeça, né? O capacete da salvação, você compreender, você ter a clareza da sua situação enquanto pecador e você se afastar cada vez mais da forma como se conforma a sua mente, o seu
corpo como ser pecaminoso e se aproximar, através do desenvolvimento da maturidade, mais da mente de Cristo, do evangelho que Cristo nos propõe, da ética de Cristo, da justiça de Cristo. Esse é o processo de santificação. É começar a parecer-se mais com Cristo, alcançar a estatura do varão perfeito, como o próprio Paulo diz. Então, a gente entende que isso é um processo e que das três dimensões, né, dos três momentos que a vida do crente passa, a santificação é o maior deles. Por fim, vem a glorificação. O que é a glorificação? É quando finalmente nós atingirmos a estatura do varão perfeito. É quando nós deixamos de ter esse corpo para passar a ter um corpo glorificado. É o momento em que nós vamos nos encontrar com o nosso Criador e viver permanentemente na sua presença, glorificados pela sua presença, transformados pela sua presença. E a maturidade, dentro da perspectiva do que a revista nos traz, ela passa então a ser uma obra de Deus, né? O título desse, ela sempre nos dá, né, alguns tópicos para nós discutirmos a revista. Então, depois que ele explica o que é maturidade, ele vai nos dizer que a maturidade é obra de Deus. A justificação é obra de Deus, a santificação é obra de Deus e a glorificação é obra de Deus. Acontece na nossa vida pela misericórdia de Deus, pela obra de Deus na nossa vida. Através de quem? Você vai saber responder essa pergunta se você assistiu a nossa EBD lá de Nasce uma Igreja, na lição 3, quando a gente fala do Espírito Santo, o imprescindível. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E a gente acabou internalizando enquanto crente que isso é uma parte do processo apenas da justificação. A gente diz assim, quem faz a obra é o Espírito. Eu posso até anunciar o Evangelho, eu posso até viver de acordo com o Evangelho para que a minha vida tenha um impacto na vida das outras pessoas, mas quem faz a obra é o Espírito. A gente acabou limitando essa ação do Espírito apenas no processo de justificação, que é a pessoa reconhecer o pecado, entender que ela vai passar em algum momento pela justiça de Deus e pelo seu juízo. Mas quando a Bíblia diz que o Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ela está nos falando da santificação. É o Espírito Santo que te incomoda para dizer, ó, nisso aqui você precisa melhorar. Ou você sente aquela paz interior dizendo assim, entendi, é isso que Deus quer de mim. É o Espírito Santo que vai, dentro desse processo de santificação, de desenvolvimento da espiritualidade, de amadurecimento, de maturação espiritual, nos convencendo o tempo inteiro do pecado, da justiça e do juízo. O tempo inteiro. Quando você supera um pecado, ele vem e diz assim, tá se achando a boa, né? Mas nem é assim não, ainda tem isso aqui para você corrigir. E ainda tem isso aqui, e ainda tem isso aqui. Quanto mais a gente avança, né, no nosso desenvolvimento espiritual, mais o Espírito Santo vai tendo liberdade para nos fazer compreender no que precisamos melhorar, no que precisamos nos aprofundar. Então, é obra de Deus. Mas, Yumi, se a santificação é obra de Deus, eu fico sentada esperando essa maturidade cair no meu colo? Claro que não. Como ele é um processo, ele precisa da nossa ação. O desenvolvimento da maturidade espiritual precisa da nossa ação. E qual é a nossa ação dentro do processo da maturidade espiritual? É responder à ação do Espírito Santo na nossa vida. É quando nos é revelado naquilo em que precisamos melhorar, agir para melhorar. É a manutenção de uma vida de comunhão. Porque como é que o Espírito Santo vai falar com você se você não lê a Bíblia?
A Bíblia é a revelação de Deus. Então, como é que ele vai se revelar a você? Se você não está em contato, em comunhão, se ele não conhece as angústias do seu coração, no processo da vida de oração. Então, é um processo proativo em que eu decido amadurecer. Porque eu também posso decidir não amadurecer. Como Paulo falou na sua carta aos irmãos, né? Vocês continuam sendo crianças espirituais. Tem gente que tem 40 anos na igreja e se comporta como uma criança espiritual. Não tem sinais de maturidade. O primeiro problema que tem com o pastor não presta mais, não vou mais na igreja, não vou mais dar o dízimo. O primeiro problema que tem com o irmão, a igreja não presta, eu agora vou viver o evangelho na minha casa. Então tem 40 anos na igreja, mas não tem maturidade espiritual. Porque nada na vida, irmãos, cai no nosso colo assim fácil. Tudo depende do nosso esforço e da nossa ação. Então, se você quer ter um bom score no Enem, você estuda. Se você quer passar no concurso público, você estuda. Se você precisa trabalhar em telemarketing, vai fazer o curso de telemarketing, de segurança, vai precisar estudar. A pessoa que quer cozinhar, vai ter que ir para a cozinha, cortar cebola, temperar. Nada é instantâneo como essa vida que a gente vive parece nos fornecer. Não existe felicidade instantânea, conhecimento instantâneo, desenvolvimento de habilidade instantânea. Você não instantaneamente começa a desenhar, ou a tocar, ou abordar, ou fazer vídeos. Até as pessoas que têm talento, né, que nascem com um talento, elas precisam desenvolver esse talento através da ação. Então, o processo de maturidade espiritual é um processo proativo, coparticipativo, em que o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida e nós vamos respondendo a esse trabalho. É por isso, irmãos, que tem um versículo, né, que amedronta todo crente, que é o pecado, o único pecado, que é o pecado para a condenação eterna, é o pecado contra o Espírito Santo. Por que o pecado contra o Espírito Santo é um pecado de condenação eterna? Como é que você vai ser justificado se você não ouve ao Espírito? Como é que a salvação chega até você se você não permite a ação do Espírito na sua vida? Então, é um processo proativo que depende da nossa ação. Por fim, como eu já disse, a carta de Filipenses é escrita na prisão. E isso nos dá uma visão do que a maturidade espiritual proporciona nas nossas vidas. Então, é uma pessoa vivendo um momento muito difícil da sua vida, muito adverso da sua vida, escrevendo para pessoas amadas. E eu entendo Paulo, né? Quando a gente está em sofrimento e a gente vai falar com a nossa família ou com os nossos amigos, a gente não quer preocupar essas pessoas. Então, a gente diz, tá tudo bem, eu estou conseguindo lidar, vai melhorar. E é o que Paulo está fazendo. Então, ele tem esses irmãos muito amados que sempre o acompanham. E como eu falei lá na primeira lição, né? Não só o pastor, né? Essa figura do sacerdote, Paulo, tem um papel de importância na vida da comunidade da igreja de Filipos, como a igreja, a comunidade da igreja de Filipos tem uma importância na vida do pastor. É uma relação de duas vias. E estar na prisão e escrever uma carta com esperança e alegria fala da maturidade. E às vezes a maturidade chega através de experiências não tão boas, através de sofrimento. Alguns irmãos devem conhecer o pastor João, que foi pastor da Igreja Batista Metropolitana. O pastor João era um homem jovem, saudável, que aos 36 anos começou a ter uma dor nas costas. E ele foi ao médico, o médico passou os exames mais comuns, né? Que é o quê? Raio-X. E lá no raio-X tinha um pontinho do tamanho de uma cabeça de alfinete em uma costela do pastor João. Era um câncer ósseo.
que levou o pastor João em menos de 3 meses. E aí você vai imaginar, meu Deus, uma pessoa jovem, com filhos, né? E em profundo sofrimento por uma doença que ele não pode controlar. E pastor Vanzilé e minha mãe estiveram na véspera da morte do pastor João. E o pastor João dizia a pastor Vanzilé: pastor, eu estou indo encontrar com meu Senhor. E quando eu chegar lá, eu vou olhar nos olhos dele, porque eu não me envergonho da minha trajetória aqui. Olha que maturidade, né? Então, às vezes, a maturidade é fruto também de alguns sofrimentos que a gente passa na vida. Outra ideia falsa dessa sociedade que nós estamos vivendo é que a pessoa, para ser feliz, precisa estar num estado de felicidade perene. Então você entra nas redes sociais, todo mundo está feliz. Ninguém briga com o marido, com a mulher, com o namorado, com a namorada. É sempre um amor muito grande. São sempre muitos detalhes carinhosos. Ninguém está cansado de tomar conta dos filhos, né? Os filhos são sempre bênçãos, estão lá arrumadinhos, de lacinho no cabelo. A roupa sem uma manchinha, um amassadinho. Então é uma sensação de felicidade perene, de estado de felicidade perene, que a gente sabe que não é real. Ninguém é feliz o tempo todo. E a gente fica vendendo essa ideia de felicidade, dessa felicidade estar relacionada ao lugar onde você está, às coisas que você possui. E quando a gente olha para a nossa vida, a gente diz assim, mas a minha vida não é assim. A vida de ninguém é assim. Não é possível passar pela experiência humana sem sofrimento. E a gente está se medicando porque venderam para a gente uma ideia de uma vida perfeita. E quando eu não tenho essa vida perfeita, eu fico me cobrando, fico me frustrando e vou adoecendo. Ao invés de, ao saber que a vida da gente são vários processos, momentos de felicidade, momentos de privação, momentos de sofrimento, momentos de realizações. Entender cada um desses momentos e tirar o maior proveito deles, para que nós sejamos cada vez mais maduros. Então a gente tem que ter uma vigilância muito grande, porque a Bíblia já diz que o mundo jaz no maligno e o maligno concorre contra nós. Então, se Cristo vem e nos apresenta um projeto de vida abundante, entendendo, olhando a realidade com os pés no chão, o inimigo de nossas almas nos propõe um mundo ideal, mas que ao mesmo tempo é inalcançável e vai nos afastando do desenvolvimento dessa maturidade. Porque quando a gente se afunda no sofrimento, a gente não consegue madurar. E Yumi, você sempre falou, né, contra essa associação entre o sofrimento e a espiritualidade elevada. De verdade, nós somos ensinados que quanto mais se sofre, mais perto de Deus está. Tem até umas irmãs que eu conheço que dizem assim, não, se sua vida está tudo bem, é porque você não está sendo um crente, né, fiel. Porque o crente fiel, Satanás vai lá e incomoda. Realmente, eu tenho esse discurso e falo ele compreendendo bastante o que eu digo. Eu estou dizendo que o seguinte, eu não estou contrapondo aquilo que eu já falei, não. Eu não acredito que o projeto de Deus da nossa vida seja sofrimento, para a gente sofrer muito e se tornar cada vez mais espiritual. É uma divisão cruel entre a vida ordinária, comum, do dia a dia, do cotidiano e dessa espiritualidade que está muito acima da gente. Eu não concordo com essa visão de espiritualidade. O que eu estou dizendo é impossível passar pela experiência humana sem sofrimento. Uma vez que eu esteja em um momento de dor, de perda, de frustração, de sofrimento, eu posso permitir que o Espírito Santo trabalhe em minha vida para que eu seja uma pessoa mais madura. Você não vai para o sofrimento para sua espiritualidade se desenvolver. O sofrimento, a dor, a frustração é inevitável na experiência humana. Mas, se é inevitável e se algum momento da minha vida eu estiver lá, eu posso tirar proveito dessa situação, permitindo que o Espírito Santo desenvolva maturidade na minha vida espiritual.
Mas a revista continua e ela vai falar para a gente que, além de ser uma obra de Deus, a maturidade espiritual ela só se desenvolve na comunhão. E ela traz uma figura de linguagem que eu achei tão interessante, irmãos, eu nunca tinha pensado, né? Ela diz assim: a vida do crente não é uma obra de arte que a gente fica admirando no museu. A gente tem sempre esse movimento, por uma questão cultural, por uma questão social, socialmente, culturalmente, nós somos levados à admiração de um mito. Uma pessoa que reúne qualidades que vai nos salvar ou que são elevadas, que nem todo mundo tem. Ao longo da nossa história, nós somos ensinados assim, principalmente pela característica do nosso país, que é uma característica de colônia. Então, para que a gente aceite o processo colonizador, a gente foi ensinado que existiu uma figura com qualidades sobre-humanas e por essa qualidade sobre-humana, ela foi capaz de realizar feitos grandiosos. A gente tem várias figuras dessa na nossa história. Pedro Álvares Cabral, o grande navegador que conseguiu vencer as intempéries do oceano e chegar até as Américas. A gente tem Duque de Caxias, a gente tem tantas figuras assim, atribuídas a elas capacidades sobre-humanas, e a gente acaba trazendo isso para todas as relações da nossa vida. A gente não entende que as mudanças vêm de um comportamento coletivo. A gente sempre espera uma figura que reúna qualidades do grande Salvador para vir nos libertar, para nos ensinar um caminho, e sempre com características que nós não temos, que são sobre-humanas. A gente acaba trazendo isso para as outras relações, inclusive no desenvolvimento da nossa espiritualidade. Todo crente tem a referência de uma pessoa que ela acha que é muito espiritual. E acaba que essa pessoa se torna inalcançável, né? Tem qualidades que eu nunca terei, que eu nunca poderei desenvolver. Então, é uma coisa para a gente admirar. É uma obra de arte que eu fico ali contemplativamente admirando. Meu Deus, que pessoa que tem o dom da palavra, que tem o dom da revelação, que tem o dom da cura. É sempre uma qualidade que eu não tenho e que eu nunca poderei desenvolver, porque Chico Anísio dizia isso, né? Tem coisas que a gente consegue aprender, mas ninguém consegue nos ensinar. É sempre uma coisa que é impossível de se ensinar a alguém, né? Esse desenvolvimento. Que pessoa pacífica, que pessoa com esse caráter parecido com Cristo. E a gente vai criando essas figuras heróicas que a gente vai só observando. Então, a maturidade espiritual não é desenvolver-se até estar num status que todo mundo vai te admirar, como se você fosse uma obra no museu. As pessoas viajam quilômetros para ir lá no Louvre e ver a Mona Lisa, de longe. Não pode tocar, não pode se aproximar, que pode prejudicar, inclusive, o material que a tela foi pintada, né? A proposta do desenvolvimento espiritual é de um outro tipo de arte, uma arte pós-moderna, né? Para quem gosta de acompanhar essa ciência da humanidade, que são as artes, vai saber que na pós-modernidade os artistas têm nos convidado cada vez mais a interagir com suas obras. Então as obras saíram dos museus e foram parar no meio da cidade. Tem inclusive uma instalação que são agora que são as vaquinhas, né? E cada artista local dá a sua versão da vaquinha. Aqui em Salvador tem, eu acho que tem uma até no Shopping da Bahia nesse momento, né? Então é cada vez mais interagir. Primeiro tiraram as obras do museu e colocaram essas obras nas cidades, né? Onde as pessoas passam, nos espaços que as pessoas passam. Uma das estátuas mais famosas dos Estados Unidos, da cidade de Nova York, na verdade, é uma obra de intervenção.
que foi colocada sem autorização da prefeitura, que é o Charging Bull. É um touro enorme que fica lá em Wall Street, aquela rua bem famosa, né? Por conta das grandes empresas de finanças do mundo. E foi uma artista que colocou esse touro lá, de forma até de contravenção, né? Ele não pediu autorização de ninguém, ele colocou, era uma forma de protesto, né? Para falar também como esse mundo financeiro se comporta dessa forma bem agressiva, como esse touro incontrolável que vai atropelando tudo que vem pela frente, e se tornou essa grande obra conhecida. Então, a proposta da intervenção é que você interaja com essas obras. Agora tem um outro movimento, é que você participa dessa intervenção. Você interage com a obra de arte. O Museu da Língua Portuguesa de São Paulo faz essas propostas, né? Para falar sobre os sentidos, né? Como a língua interfere na nossa audição, na nossa visão, até no nosso tato, né? A gente ouve coisas que mexem com as nossas sensações, e quando você entra no Museu da Língua Portuguesa, você é convidado a tocar, você é convidado a ver, você é convidado a interagir. É um outro tipo de construção. E o que a Bíblia vai dizer pra gente é exatamente isso, ó, a maturidade espiritual, esse correr a carreira. Os atletas também parecem ter capacidades físicas e qualidades que nós não podemos desenvolver, né? Usain Bolt, quando é que eu vou correr naquela velocidade? Eu estou fazendo um esforço enorme para caminhar, imagine correr naquela velocidade. Mas não é dessa arte contemplativa que eu fico olhando para as pessoas que eu acho que já tem esse desenvolvimento, mas é na interação, no contato com o outro e com o que isso provoca em mim. Essa é a proposta do desenvolvimento de uma maturidade espiritual, na comunhão com irmãos. Por isso que nós não fomos chamados para viver sozinhos. Lá no livro Nasce uma Igreja, que a gente fala sobre Corinto, tem uma parte que a gente fala sobre isso, sobre comunidade. Nós somos chamados para fazer parte de um corpo, né? Conviver com o outro. O pastor Roberto sempre fala isso. Nós convivemos no corpo porque ferro com ferro se afia. Tem problema? Tem discussão? Tem ponto de vista diferente, tem ideia diferente, tem versões dos fatos diferentes, mas é ferro com ferro se afia. Você não é desafiado, você não é incomodado, você não é convidado a sair do lugar do seu conforto estando sozinho em casa. Isso a gente faz na vida com o outro. E daí tem esses dois conceitos, isolar-se e aglomerar-se. Em momentos de pandemia, né? Isolar-se é melhor do que aglomerar-se, viu, irmãos? A pandemia não acabou ainda não. Ainda falta muita gente ser vacinado para a gente chegar num momento de segurança que a gente possa se aglomerar de novo. Então, nesse momento da pandemia, lendo esse tópico, isolar-se ou aglomerar-se, você vai dizer, prefiro isolar-me. Mas o conceito aqui na revista, nessa lição, é diferente. Ela está falando do desenvolvimento da nossa espiritualidade. Então, essa ideia de que não vou fazer parte de nenhuma igreja, porque placa não me leva para o céu, porque eu sou meu próprio sacerdote, eu posso desenvolver a minha espiritualidade em casa, é uma grande armadilha para o desenvolvimento da maturidade espiritual. Muito grande. Você precisa de uma igreja para desenvolver a sua espiritualidade? Não. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a gente é melhor quando a gente está junto, quando a gente está em comunidade. A gente é mais trabalhado. Nesse sentido, aglomerar-se é o caminho. A gente desenvolve a maturidade espiritual na comunhão. Porque na comunhão, quando eu estiver me sentindo fraco, vem o irmão e me dá a mão e diz assim, você pode mais um pouquinho, você pode resistir mais um pouquinho, você pode andar mais 10 minutos. Quando eu estou errado, vem um outro irmão com muito amor, com a Bíblia, dizer, olha irmão, a Bíblia diz assim, ó, que esse comportamento não é o correto. O correto é a gente fazer assim, 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 assim.
Ou quando a gente está fazendo uma coisa muito certa, vem o irmão e diz assim, ó, tá no caminho certo. É na comunhão que a gente desenvolve também a nossa maturidade espiritual. O outro irmão nos desafia, pensa diferente da gente, às vezes causa uma confusão, coloca a gente num lugar, né, difícil de lidar, de mágoa, de sofrimento, mas aí a nossa maturidade também se desenvolve. E a gente precisa desse contato. E é na comunhão com os outros irmãos também que a gente confirma que nós somos discípulos de Cristo. Que a gente desenvolve características mais parecidas com Cristo do que com nós mesmos, com o nosso ser carnal. E eu acho lindo esse versículo de João. Eu sempre falo aí na igreja, porque toca muito ao meu coração. Como é que vão saber se nós somos discípulos? Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Não dá para amar o outro dentro de casa, isolado, sozinho, vivendo uma experiência religiosa também, mas uma experiência espiritual sozinho. A gente precisa amar ao outro, porque é o convite que nós recebemos. Lembra daquela alusão que Cristo faz sobre o dia do juízo? Ele diz assim: vocês ouvirão de mim, eu tive sede e me deste água. Eu tive fome e me deste de comer. Eu tive frio e você me agasalhou. E vocês vão me perguntar, mas Senhor, quando foi que eu fiz isso? Quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos, quando vocês conviveram, quando vocês estiveram juntos. É assim que se desenvolve a maturidade espiritual. Por fim, a maturidade espiritual, ela tem um objetivo, né? Ela se manifesta por uma razão. Qual é o objetivo da maturidade espiritual? Qual é a meta? Qual é o goal? É a glorificação de Deus. Como? Quando eu alio o amor de Cristo, o amor, Deus é amor, é a força mais poderosa do universo, se alinha ao conhecimento que eu tenho de Cristo, o conhecimento que eu tenho sobre o Evangelho. E quando eu tenho amor e quando eu tenho conhecimento, eu consigo ter percepção e discernimento. Eu consigo perceber aquele momento de sofrimento. O que eu posso ganhar para a minha experiência de vida, para o meu relacionamento com Deus? Eu consigo discernir se vem de Deus ou se vem do maligno. Se foi uma situação que chegou às minhas mãos sem a minha interferência, ou se foi eu que provoquei aquela situação. Porque às vezes o sofrimento é provocado pela gente. E a gente quer dar assim quer dar razão, né? Quer dar motivo para outra pessoa. A gente sabe o salário que a gente tem. A gente sabe quanto a gente pode gastar. Aí a gente gasta mais e diz que a fatura do cartão de crédito é uma invenção do inimigo. Quer dizer, você provocou seu próprio sofrimento. Então, quando eu tenho amor, quando eu tenho conhecimento de Deus, eu consigo saber discernir o que vem de Deus, o que não vem de Deus. Eu consigo, mesmo estando em um momento de frustração, de raiva, de sofrimento, ter a percepção de como eu posso melhorar, como aquilo pode ser uma mola propulsora para o desenvolvimento da minha espiritualidade, da minha maturidade espiritual. O que é que isso produz na nossa vida? O que é que a procura, o desenvolvimento da maturidade espiritual provoca na minha vida? O texto vai falar de dois termos, pureza e fruto de justiça. E esses dois termos, eles têm um único significado, que é vida de retidão. Quanto mais eu permito que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, mais o meu testemunho, a minha vida cotidiana, diária, se parece com os conceitos do Evangelho, com os conceitos das boas novas de Cristo, com o conceito da vida abundante que Cristo quer nos proporcionar. Ele diz: eu vim para que vocês tenham vida, mas que vocês tenham uma vida abundante. Então, esses dois termos que são utilizados na primeira
no primeiro capítulo, né, da carta dos Filipenses, eles vão trazer esses dois conceitos para falar da mesma coisa, de como a nossa vida melhora quando a gente ajusta as nossas veredas, como a nossa vida melhora, como as coisas funcionam melhor, quando a gente tem essa maturidade. Quando a gente diz assim, olha, isso aqui não me abala mais, isso aqui eu já superei, isso aqui eu posso ver de um outro lugar. Quando a gente entende o outro, a gente diz assim, meu Deus, que imaturidade, mas eu entendo ele porque eu já estive naquele lugar. Eu sei que vai ter um momento que ele vai criar essa maturidade, ele vai conseguir enxergar com os outros olhos. Quando eu faço isso, a minha vida se torna um culto de glorificação a Deus. É como o orgulho de um pai quando o filho vai bem na vida, né? Então, quando a nossa vida vai se tornando cada vez mais reta, por conta do desenvolvimento da nossa maturidade espiritual, mais a nossa vida vai glorificando a Deus, mais as nossas ações, os nossos posicionamentos, a forma como a gente trata as pessoas vão glorificando a Deus, vão dando testemunho de como é bom investir na maturação da nossa vida espiritual. Eu espero que os irmãos tenham gostado muito dessa lição, porque ela foi extremamente edificante. Para encerrar, eu quero só sistematizar um pouquinho o que a gente falou. Maturidade é um processo, não acontece da noite para o dia. A maturidade espiritual é obra de Deus, porque ela faz parte das 3 fases da vida do crente. Nós já fomos justificados e agora nós estamos no processo de santificação. E é obra de Deus. Mas porque é obra de Deus, eu não posso ficar inerte, sentado no meu lugar, esperando que ela aconteça de forma mágica. Eu tenho que ter proatividade. Tenho que ter ações que partam de mim, do meu viver, do meu fazer. Quando eu tenho essas ações, elas são mais produtivas se eu tenho na comunhão com os outros irmãos e tendo a clareza do objetivo do desenvolvimento dessa maturidade espiritual, que é estar cada vez mais alinhado com a ética do reino, com a proposta de vida abundante que Cristo nos dá. Quando eu consigo viver em retidão a minha vida glorifica a Deus. Que Deus nos abençoe. Espero vocês no próximo domingo para a lição 3 e que vocês possam conferir a nossa primeira lição, que vai dar uma base, né? Vai ali conseguir você fazer com que você compreenda como essa carta foi escrita, para que comunidade, quem são esses irmãos no nosso IGTV, lá no @iproclama. Então, antes do próximo domingo, dá uma passadinha lá para entender a nossa primeira lição. Que Deus nos abençoe a todos.